e em todas as passagens de Jesus, todas, absolutamente todas, ele nunca faltou com a humildade, muito pelo contrário, sempre usando do exemplo como instrumento de marcar, de educar. Um outro sinal, ainda na sua fase inicial, nos é apresentado numa obra lindíssima de Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, chamada Pontos e Contos. Só para a gente recordar, Humberto de Campos, que no início do século passado foi um escritor muito conceituado e tinha por característica conseguir contar, relatar com riquezas de detalhes os fatos. Quando retorna à pátria espiritual, é convidado justamente para usar esse talento na narrativa de momentos especiais da passagem de Jesus com as suas obras. Iniciou com o Boa Nova, esse Pontos e Contos também é fantástico. E Humberto de Campos nos relata que naquela ocasião e naquela região havia uma tradição, para não dizer um rito, em que os pais levavam um filho ainda novo, pequeno, ao templo, para que ali ele fosse, por um sacerdote, apresentado a Deus, e depois, em nome de Deus, o sacerdote o abençoaria. Maria e José cumpriram a tradição e levaram Jesus ao templo. Ao chegar no templo, estavam lá os sacerdotes reunidos de pé, conversando. Dentre eles, Simeão. Simeão era um dos sacerdotes mais idosos, um homem de um coração boníssimo e de uma mediunidade extremamente sensível. Estava Simeão de costas para a entrada do templo e ele sentiu que algo diferente havia acontecido. Virou-se e viu Maria e José trazendo o menino Jesus. Ele imediatamente deixou os outros falando e se dirigiu objetivamente a eles. E quando deparou-se com a criança, a sua emoção foi total. Pegou a criança em seus braços, caminhou alguns passos para ficar distante de Maria e José e começou a travar com aquela criança um monólogo, um desabafo, colocando para fora toda a sua ansiedade. Ó divino infante, finalmente tu chegastes como o prometido. Vieste, Senhor, para implantar o reino de Deus entre nós. Mas não compreendo, Senhor, como poderás implantar o reino de Deus se escolhestes a palha humilde para o seu nascimento? Vejam a sensibilidade mediúnica de Simeão. Ele não sabia se tinha Jesus nascido na palha humilde, mas isso lhe veio. Como poderá, da palha humilde, onde não terá ninguém que por ti lute, cumprir a vossa missão? Por que não escolhestes nascer na casa de Augustos, junto ao poder, para que ali, próximo ao poder, pudesse, sim, usar do poder em benefício do nosso povo? Por que não como Moisés, que se aproximou imediatamente da casa do faraó? Ó Senhor, por que não na casa dos magistrados, onde poderia aprender a escrever livros, criar leis mais brandas e justas, amenizando o sofrimento de nosso povo? Como, Senhor, poderá desenvolver a oratória que supere os maiores oradores de Roma e de Atenas? A criança se aconchega e bate no peitinho, no peito, com a mãozinha no peito de Simeão. Simeão colocou o seu desabafo para fora, mas hora nenhuma perdeu a fé e a alegria de estar ali, segurando o Messias. Retorna a Maria, entrega-lhe a criança, na certeza de que não havia nada a ser apresentado.
pois ele era a apresentação. Não havia o que ser abençoado, pois ele nos abençoaria. Só um detalhe, esse rito, ainda hoje as nossas co-irmãs, algumas religiões evangélicas, algumas igrejas evangélicas, ainda hoje fazem isso da apresentação da criança através dos pastores. Continua o relato de Humberto de Campos. Algum tempo depois, Simeão desencarnou. E ao chegar de retorno à pátria espiritual, Simeão é recebido por um benfeitor amando do mestre, dizendo que em um momento ele deixou de responder às indagações de Simeão naquele dia, pois quando batia com a mãozinha no peito de Simeão, respondia-lhe que o reino de Deus será implantado através dos corações dos homens. Olha que coisa linda. Lindo. Que coisa linda. Profundo. São obras para quem deseja conhecer detalhes da passagem terrena de Jesus, as obras de Humberto de Campos e do espírito Amélia Rodrigues também, aí pelas mãos de Divaldo Franco, são excelentes. Vamos colocar 12 anos à frente? Continuamos com os sinais? Sim. Os sinais da realeza de Jesus. Jesus, 12 anos, um menino como qualquer outro menino. Estava Maria no final de tarde, nos seus afazeres, e vê os meninos retornando das atividades. E, de repente, ela percebe que Jesus não estava junto deles. Preocupada, como qualquer mãe, vai até os meninos e diz: onde está Jesus? Senhora, Jesus essa tarde não estava conosco. A mãe se preocupou mais ainda, chamou por José e foram à busca de Jesus. Procura aqui, ali, acolá, até que encontraram Jesus no templo, rodeado pelos doutores da lei, que estavam ali há horas extasiados, como um menino de 12 anos, sem escolaridade, respondia a todas as perguntas sobre a lei mosaica, sobre a lei de Moisés. Não só respondia, como acabava por explicar, por dar sentido, trazer reflexões que até então muitos deles não tinham alcançado. Preocupada, Maria chama por Jesus. E quando Jesus chega, obedientemente, diz: Jesus, o que você está fazendo? Minha mãe, não te preocupes. Estou cuidando das coisas de interesse do meu Pai que está no céu. Era Jesus totalmente consciente da sua missão, em plena missão. E assim foi por toda a sua juventude, até chegar à vida adulta. Aquelas que nós mais conhecemos os fatos, os milagres, as curas, os ensinamentos, como enfrentar as dificuldades. Mas ficaríamos aqui, como você disse, horas falando sobre os momentos especiais. Mas um determinado momento muito me chama a atenção, sempre me chamou, desde que eu li uma outra obra que é Leitura Obrigatória, há 2000 anos. 2000 anos. Lindíssimo. Muito. Onde o benfeitor Emmanuel, novamente pelas mãos de Chico Xavier, ele vem a relatar nesta obra a sua própria encarnação há 2000 anos, quando Jesus estava encarnado. Ele, Emmanuel, na figura de um poderoso e orgulhoso senador romano, Públio Lentulus. Mas ele relata não somente a sua encarnação, como também a de Chico Xavier, Sim. na figura de Flávia, a filha do senador. E então, nos seus relatos, eles residiam na sede do Império Romano, ele que gozava de muito poder, até que, em determinado ponto, Flávia contrai a lepra, naquela época totalmente incurável, e o imperador Tibério
não só prestigiava muito o poder, a influência de Públio, como tinha uma estima pessoal por ele. Chama Públio e diz: Públio, conheces a estima que tenho por ti e pela tua família. Sei do sofrimento da pequena Flávia. Por isso, estou designando-lhe a alto cargo na Judéia, para que você possa se transferir honrosamente para lá. Pois o clima da Judéia será muito mais favorável à doença de Flávia, onde irá amenizar os seus sofrimentos. Ele, como um pai amoroso, agradece ao imperador e se transfere para a Judéia. Ele, Flávia, a sua esposa Lívia e o pequeno Marcos. Lá, devidamente bem instalados e com todo o poder que o cargo lhe trazia, muito rapidamente, Lívia, que era uma mulher de muito bom coração e uma mulher extremamente humilde, Lívia conquistou não só a obediência, mas a fidelidade e a admiração do serviçal. Dentre os seus serviçais, alguns eram aqueles que nas suas horas vagas iam buscar os ensinamentos de Jesus.